vai dar uma olhada. Ela está me chamando lá. Hoje temos uma festa no Instituto Histórico Geográfico do Distrito Federal, com esta palestra magna de nosso querido Adilson Vasconcelos, ex-presidente do Instituto, uma figura indelével na vida da cidade, uma pessoa que acompanhou Juscelino Kubitschek desde os primórdios. Nós vamos assistir hoje a uma palestra magna de mestre Adilson sobre o pensamento de Assis Chateaubriand, fundador dos Diários Associados e, para alguns, um príncipe renascentista pelas obras que ele realizou no Brasil. Nós vamos deixar que o mestre Adilson nos deleite com isso. Vamos fazer a composição da mesa. Para presidir a mesa e dirigir os trabalhos, vamos receber o presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, acadêmico Ronaldo Poletti. Convidamos também para fazer parte da mesa o Dr. Eduardo Sogai, representante da Fundação Assis Chateaubriand e do Correio Brasiliense. O nosso querido acadêmico Tarcísio de Noá Medeiros, secretário-geral do Instituto. E last but not least, o acadêmico Adilson Vasconcelos, o palestrante da noite. Eu pediria que ficassem de pé neste momento para nós cantarmos o hino nacional brasileiro.
acadêmico Ronaldo Boletti para proceder à abertura oficial desta cerimônia. Excelentíssimo secretário-geral do Instituto, doutor Tarcísio, excelentíssimo senhor vice-presidente de Carvalho, que hoje está nos honrando na função de mestre de cerimônias, doutor Eduardo Sogai, que representa a Fundação Assis Chateaubriand e o Correio Brasiliense, prezada Agnès Leite, nossa secretária executiva, senhores professores do Instituto, professores que estão presentes, meus caros acadêmicos, uma saudação especial aos ilustres visitantes que estão nos honrando com sua presença, meu caro Adilson Vasconcelos, que vamos ter hoje mais o privilégio de ouvir nesta participação significativa do Instituto Histórico Geográfico e no aniversário do presidente Juscelino Kubitschek. O nosso acadêmico Adilson tratou do pensamento de Juscelino Kubitschek e hoje vai tratar do pensamento de Assis Chateaubriand. De modo que com essas palavras eu inauguro esta sessão oficial desta cerimônia e desejo a todos as boas-vindas, com a certeza que teremos uma noite inesquecível do ponto de vista cultural e fraternal. Com a palavra, então, essa chama procura de combustível, e se me permite, Adilson, acho que tem duas pessoas que representam com máxima dignidade Juscelino Kubitschek no Brasil. Nosso querido presidente Afonso Eliodoro e você, que é também um grande intérprete de JK e nos honrou há dias passados com uma palestra sobre Juscelino Kubitschek de Oliveira. Mas chega de palavras, vamos ouvir agora a estrela da noite, nosso querido Adilson, falar sobre esse príncipe renascentista Assis Chateaubriand. Boa noite a todos. Qual é o primeiro problema do Brasil? A instrução. Qual o segundo problema do Brasil? A instrução. E qual o terceiro problema do Brasil? Ainda a instrução. Palavras, pensamentos de Assis Chateaubriand, num dos seus memoráveis artigos diários associados, com data de 3 de fevereiro, e olhe que ano, 1928. Há quase um século. Se ele ou alguém escrevesse hoje esse pensamento, nós diríamos atualíssimo. Passado esse tempo todo, quase um século, nós poderíamos refletir, meditar, nos reunirmos em congresso para analisarmos o que de 2 de fevereiro de 1928 até hoje, 90 anos depois, quais as medidas realmente concretas que realizamos para resolver esse problema magno
de um povo, de uma nação. A época, este pensamento de Assis Chateaubriand é uma mensagem para uma grande reflexão, principalmente neste instante em que tantos brasileiros se candidatam a ocupar a presidência da República. Que grande programa se este pensamento de Assis Chateaubriand fosse incluído nos programas de governo. 1928. Não tem um elemento forte da administração pública para trazer, para que venha a atender a isso. Mas sei que ao longo desse período, alguns países fizeram algo, como que ouviram o pensamento de Assis Chateaubriand. A China, que conhecemos todos de 40 pós-guerra, como um país superhabitado e uma população imensa. A China, como que ouviu numa egrégora esse pensamento de Assis Chateaubriand e praticou um ato extraordinário. Na China, a exemplo do que ocorria no orçamento do Brasil, educação era despesa. Então, há meio século, os chineses modificaram esse conceito orçamentário e transferiram de rubrica de despesa a educação e a ciência para a rubrica de investimento. A rubrica de despesa facilmente se pode tirar o recurso, quando é investimento, não. Não faz muito tempo que eu observei da imprensa uma luta intestina de governo, querendo retirar do orçamento do Ministério da Educação 15 bilhões de reais. Problema de potenciamento, problema de equilíbrio orçamentário. Vimos essas notícias de 15 bilhões. Passados uns dias, observamos outra notícia curiosa. O ministro da Educação de então pediu demissão. Eu observei isso. Passada uma semana, anunciado um novo ministro da Educação. Passado mais um dia, se concretizou aquele plano. 15 milhões saíram da educação porque era despesa. Se fosse como fazem os chineses, não seria possível, porque era investimento. E nós hoje podemos verificar o exemplo da China, ela das grandes potências. Outro dia, o quanto nós estamos comprando da China. Outro dia, ouvi alguém dizer e nem acreditei, pensei que fosse uma notícia falsa, talvez, mas inacreditável, que a França estava mandando para o Brasil, vendendo ao Brasil, ovos sintéticos, galinha. Eu estou ainda curioso para confirmar este evento. Isso ocorreu também com a Índia, e foi um êxito. Na década de 60, tive a oportunidade de visitar e fazer estudos e observações sobre a vida na Alemanha pós-guerra. Passei ali, corri toda a Alemanha, tive a chance de ir na Oriental e na Ocidental e aprendi uma grande lição. A Alemanha, que foi praticamente
destruída na Segunda Guerra, o que é que eu notei lá? É que eles, através da educação, estavam criando um novo tempo com o apoio dos Estados Unidos através do Plano Marshall. O que fizeram os alemães? Vi muitas coisas ainda destruídas na década de 60. Durante um mês, conversei com figuras tradicionais. Segui como que um exemplo de Assis Chateaubriand, que 2 décadas antes foi também para a Alemanha e passou um ano conversando com os alemães e escreveu um livro intitulado Alemanha. Coincidentemente, eu passei este mês na Alemanha fazendo pesquisas e estudos e escrevi outro livro chamado Alemanha. Coincidência, não há nada por acaso. Tinha eu com Assis Chateaubriand uma ligação muito grande, uma ligação cósmica, talvez transcendental. Por isso me dediquei tanto à obra dele. Pois bem, na Alemanha, uma das reportagens do título do livro que escrevi foi O Segredo da Recuperação da Alemanha. Todos sabemos, conhecemos, ou porque acompanhamos, ou porque ouvimos ou lemos, quão cruel foi aquela Segunda Guerra. E o quanto a Alemanha se arrasou. Uma observação. Os alemães, pós-guerra, adotaram algumas providências para promover a sua recuperação. A sociedade, o povo, estava diminuído demais. A guerra acabou muitos pais de família, muitos filhos, muitos jovens. E o que sobrou? A esposa, às vezes algumas filhas menores, alguns garotos, ou algum membro da família com alguma mutilação. Fez o governo da Alemanha. Abriu oportunidade para que todos os alemães, cuja indústria havia sido destruída, e todas as outras fontes de riqueza, tivessem a oportunidade de fazer um curso de qualificação profissional. Esse curso era de 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6 meses. O governo daria para aquela família, para todas as famílias, talvez, essa linguagem popular, uma bolsa família, por 6 meses, enquanto ele fazia o curso, podendo ser prorrogado por mais 6 meses. E a partir daí, aquela mão de obra que era desqualificada, passa a ser qualificada. Educação. A recuperação dependeu da educação. E, paralelamente, o governo da Alemanha baixou uma norma constitucional, forçando a que todos os pais, aos 7 anos de idade, nos nossos tempos isso reduziu um pouco, tinham um dever cívico de colocar seus filhos matriculados na escola. E como providência, determinou que todo ente novo na Alemanha que nascesse, a certidão de nascimento seria encaminhada para todas as delegacias de polícia com o nome dos pais. A matrícula aos 7 anos estabeleceu-se como garantida. Então,
fiquei abismado. Se aquela criança que nasceu naquele ano, e 7 depois, completou 7 anos, se a escola, o censo escolar, não mandasse para a delegacia do governo a matrícula, a legislação estabelecia uma intimação aos pais para responder um processo policial por não ter matriculado o seu filho. Aí precisa também garantir a matrícula. São exemplos dignificantes. A educação é o fundamento. Por isso, este pensamento de Assis Chateaubriand é tão marcante como formador de nação, como formador de uma civilização. Está me vindo aqui à mente, eu peço permissão de lhes revelar, mas é uma coisa tão íntima que eu acho que é comum a todos os amigos que nos brindam nesta noite. Quando eu era pequeno, vamos lá, 6, 7 anos, vivia eu numa pequena grande cidade, a cidade de Santana do Acaraú, no meu Ceará, terra do nosso querido Inácio e de tantos outros que aqui se encontram e dela se orgulham. Eu vivia nesse tempo, nessa tenra idade. Ocorreu um fato na minha família. Meu pai, João Adiodato, que havia sido juiz de paz e juiz de direito, galgara a prefeitura. Prefeito da cidade. A cidade era muito pequena. As escolas, chamavam escolas reunidas, grupos escolares. Quem eram os professores? Pessoas da cidade. Pessoas que tinham mais destaque, tinham mais inteligência, etc., que estudaram fora, fizeram isso. Mas eram todos leigos. Geralmente senhoras, moças, poucos homens. E eles lecionavam nas escolas o curso primário. O prefeito João Adiodato, meu pai, ao assumir a prefeitura, tomou uma providência que poderia ser exemplo para todos esses que hoje estão querendo a presidência da República. Ele pensou na seguinte coisa: preciso ter aqui em Santana do Acaraú uma professora formada, uma normalista, que todo mundo era meio bravo. Vou à capital do estado, falar com o governador, falar com a Secretaria de Educação para eles me concederem uma professora normalista, formada em pedagogia. E isso aconteceu. Ele fez essa viagem. Obteve na secretaria a seleção de uma moça para ir para Santana do Acaraú para essa grande missão. Talvez ele nem se apercebesse da grandeza. A primeira, tudo certo. A moça escolhida, surge um problema grave. A família diz: como é que ela vai para uma cidade do interior, morar numa casa sozinha? Não pode. Nós não deixamos ela ir. E o prefeito, desejoso de ter uma pessoa qualificada para implantar uma metodologia naquela pequena cidade, tão esquecida lá no sertão do Ceará, ele se comprometeu que, em a família concordando, e ela também, ela teria abrigo na casa do prefeito e seria uma das pessoas da família, Maria de Lourdes Colares Moreira. Essa moça foi morar na casa do
prefeito a abrigou para que ela implantasse um esquema de ensino na cidade. Deixa eu lhes contar o resultado imediato disso. É notável. Pareceria até piegas eu falar aqui de um ato tão grandioso e uma pessoa tão íntima minha, toda a família. Pois bem, esta moça, professora normalista, como se dizia naquela época, foi morar na casa do prefeito, convivendo com uma pessoa da família. Assumiu a função de coordenadora dos grupos escolares. Implantou uma nova metodologia. E eu lhes contar uma das coisas mais lindas da minha vida. Menina estudante em um dos grupos escolares. Ela, além da metodologia adotada nas disciplinas, entre as quais incluiu uma que é muito importante, que devia existir hoje até nas faculdades, civilidade. Implicava em ética, moral e cuidados da vida. Um ato que dignifica a educação. Aquela professora, em conversa e orientação às outras professoras leigas, que a ela se adaptaram maravilhosamente, porque ela tinha didática e pedagogia. Um dos resultados disso, tão rápido, coisa de 1 ano, 2, eu lembro como se fosse hoje, nos grupos escolares de Santana do Acaraú, toda segunda-feira, havia o hasteamento da bandeira nacional. Toda segunda-feira, ao se hastear a bandeira nacional, cantávamos nós meninos o hino da pátria e cantávamos o hino à bandeira. Isto é civismo na escola. Isso é preciso ter em todas as escolas. O amor à pátria, a dedicação às leis e à família. As aulas de civilidade tinham esse sentido também. E naquelas reuniões da segunda-feira, um dos meninos, menino ou menina, era programado, convidado para recitar uns versos, depois do hasteamento da bandeira, com todos ali reunidos, ou uma poesia, ou citar uma frase, um pensamento. Eu recordo com imensa felicidade e com muita saudade, naquela pequena cidade de Santana do Acaraú, que se tornou pequena grande. Eu recordo que fui um dia escalado. E vou pedir permissão para, na ingenuidade do menino de 6, 7 anos, que foi ali à frente dos seus colegas, depois do hino nacional e depois do hasteamento da bandeira. Esse menino, que sou eu, declamou uns versos que eu os dedico ao Brasil, que eu os dedico a todo o povo brasileiro que deseja que esse país seja um país vitorioso, seja um país dos nossos sonhos, seja um país dos nossos desejos, e não certas coisas que enjoadamente assistimos e nos cansamos a ouvir nas televisões, principalmente nesses últimos horários. De tanta falta de ética, de tanta falta de espírito público, de tanta falta de moral, de tanta falta de amor à pátria. Então, eu vou declamar e ofereço a todos os candidatos. Hoje
circulando aí pelo Brasil, para que isso chegue como fluido ao pensamento de cada um e chegue a todos os brasileiros. Esse pequeno versinho de uma cidadezinha do interior do Ceará, onde os professores criavam um novo espírito de brasilidade. Vou recitar essa pequena história que a mim foi confiada, mas sei que vai sensibilizar a todos aqui, porque a mim sensibiliza muito. À frente dos professores e dos colegas, veja só que espírito de pedagogia e de didática da pequena escola que deveria ocorrer em todas as escolas do Brasil. Então eu pequeno fui à frente e declamei: o Brasil é muito grande, não cabe neste salão, mas trago todo inteirinho dentro do meu coração. Esse é o Brasil que nós queremos. Esse é o Brasil que Assis Chateaubriand, em 1928, desejou que se resolvesse o primeiro, o segundo e o terceiro problema do Brasil: a instrução, a educação. É um problema tão atual como naquela época, talvez agora mais atual ainda, porque um menino que se forma numa escola, que canta o hino nacional, que levanta a bandeira, quando ele é adulto, nunca ele terá um papel de lesa-pátria, nunca ele roubará o dinheiro da sua nação, nunca ele confundirá a ética, a honestidade com os princípios de verdade dos homens de bem. Amigos, desejo, depois dessa viagem, desse desabafo inspirado em Assis Chateaubriand, no seu pensamento de 1928, atualíssimo até hoje, eu desejo cumprimentar a mesa diretora, saudando o presidente Ronaldo Coletti, nosso querido dirigente, que acaba de regressar de uma viagem significativa à Itália, onde em Roma participou do Congresso Interamericano de Direito Romano, e nesse congresso teve um papel importante em promover culturalmente um enlace da Universidade de Roma com o nosso Instituto Histórico e Geográfico e Distrito Federal. Roma e Brasília são cidades irmãs. E a partir dessa viagem do nosso presidente, esse encontro das duas civilizações, a que nasce em Brasília e a que existe em Roma, eles vão se entrelaçar. E quanto vamos aprender neste caminhar? Cumprimento o representante, meu estimado companheiro, jornalista Eduardo, do Correio Brasiliense e da Fundação Assis Chateaubriand, que conosco participa desta promoção numa bela parceria com o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. Não podia esquecer o meu velho amigo, secretário-geral hoje, e que fora o secretário-geral na administração, nas 3 administrações que eu tive aqui no Instituto. E quando criamos, é importante, você me inspirou isso, quando criamos aqui um curso para que o Instituto ministrasse aulas à juventude, alunos das escolas públicas e das escolas privadas, sobre esse tema maravilhoso: Brasília, a sua missão, o seu objetivo.
E esse curso hoje aqui se realiza com muita eficiência. Qualquer um dos amigos e das amigas que queiram qualquer dia na semana dar um passeio aqui, onde encontrar a nossa querida Agnês e todas as professoras que integram o nosso corpo de professores, ensinando, acompanhando aqueles meninos que todos vêm receber aqui aculturamento civilizatório sobre o papel de Brasília. E nisso, eu não posso deixar de dar um testemunho de reconhecimento a este homem de Brasília, grande pioneiro, extraordinário, que nos permitiu um convênio para que o Instituto pudesse realizar esse trabalho, esta missão. Na época, dizia eu, o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal será a maior sala de aula de Brasília. E isso está ocorrendo. Então, eu queria aproveitar esse ensejo e prestar uma homenagem posta a essa figura notável de Candango, de pioneiro de Brasília, de governador de Brasília, que foi sensível a esses nossos propósitos e permitiu este convênio que existe até hoje com grandes resultados. O governador Joaquim Rodrigues. É a homenagem que eu presto, porque ele nos tratou um ato dadivoso. Quando estivemos, ele nos recebeu, não no Palácio do Buriti, oficialmente. Ele nos recebeu na residência, em Águas Claras. Formamos uma comissão, o presidente do Instituto, Dom José Nilo, o ex-presidente Guido Mondinho e mais uns 2 companheiros. Ele nos recebeu em Águas Claras. Aí, eu até levei todos esses no meu carro, que era muito grande, uma caminhonete, e eles foram. E eu fui estacionar o carro, depois quando voltei, foi até voltei. Conversou com aquilo, aí eles disseram que você é que vai falar o assunto, que você é o presidente. Aí eu falei da nossa ideia, do nosso ideal, que hoje se concretiza aqui nesse estudo. Antes ele havia mandado servir o centro de Brasília. Então eu transmiti, em nome daquela comissão, o nosso desejo de fazer do Instituto uma sala de aula, para oferecer aos estudantes a história de Brasília e o papel civilizatório de Brasília no 3º milênio. Curioso, o homem que é estadista. Muitas vezes nós encontramos políticos que fazem promessas falsas. Estatística. O assunto envolvia Conselho de Cultura, Conselho de Educação, Secretaria de Educação. E ele chama um oficial que o acompanhava e pede para ligar para o chefe da Casa Civil, depois de nos ouvir. Eu, talvez ingenuamente, não reconhecendo o estadismo e a visão de Joaquim Roriz e o seu interesse pela educação, eu interferi. Governador, o convênio é com a Secretaria de Educação, é o Conselho de Educação. Ele me deu uma missão que eu guardo até hoje de político. E um político estadista. Ele sabia isso? Isso é um assunto de Estado. Isto é um assunto de Estado. Veja como ele diz. Como a educação deve ser um assunto de Estado. E em um mês, nós, trabalhando com um assessor da Secretaria de Justiça, elaboramos esse convênio e que se perdura até hoje com grandes resultados.
Eu me alonguei um pouco nessa parte sentimental, mas agora eu queria entrar nesta ideia dos grandes pensamentos de Assis Chateaubriand. Outro dia, falamos do pensamento de Juscelino Kubitschek. Não existe coisa igual. Hoje voltamos a outro grande brasileiro, o nosso querido Dr. Assis Chateaubriand, fundador dos Diários Associados. Eu queria que viesse aqui para a secretaria desses trabalhos uma pessoa muito dedicada à educação e à cultura e que tem me prestado um assessoramento valiosíssimo, porque ela tem identidade com o que é civilizatório. Então eu vou convidar agora para que venha aqui expressar dois sentimentos, dois pensamentos de Assis Chateaubriand fundamentais sobre a infância e a juventude. É a nossa grande esperança. Convido a doutora Amanda Macedo para que venha aqui transmitir a este seleto auditório esses dois pensamentos tão significativos do nosso grande jornalista Assis Chateaubriand. Eles versam sobre infância e juventude. É o que o Brasil mais está precisando. Porque outro dia eu ouvi com tristeza um mestre, um sábio, aos seus 90 anos, dizer para mim: nós somos uma geração perdida. Aquilo me chocou, mas respeitei a sabedoria dele nos seus 90 anos. Essa doutora Amanda. Infância. Não é de agora o interesse quinônico pelo problema da infância no Brasil. Além de ser ela o nosso melhor capital, será também a continuadora da tarefa que nos propusemos de fazer do Brasil uma nação forte, próspera e viril. Juventude. O Brasil precisa concentrar-se no esforço sobre-humano para proporcionar aos seus meninos e aos seus jovens de todas as latitudes nacionais a preparação básica, indispensável de instrução de formação para a pesquisa superior, o magistério e a atividade prática. Presidente e amigos, eu gostaria de agora fazer um entrelaço nesse auditório. Pensarmos em algumas palavras que têm gerado pensamentos interessantes sobre a Assis Chateaubriand. Deixo isso para 2 minutinhos agora, porque quero lhes passar uma imagem e uma ideia do nosso homenageado Assis Chateaubriand e lhes dizer: quando se escrever a história do século XX no Brasil, principalmente o período da fase difícil de sua consolidação como nação livre, terá registro especial e destacado o nome de Assis Chateaubriand, jornalista primoroso, professor respeitado, empresário vitorioso, intelectual, animador cultural, político, diplomata, divulgador apaixonado das coisas e das causas do seu país, líder de muitas campanhas nacionalistas. Francisco Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, eis o seu nome completo. Para os mais íntimos, simplesmente Chateau. Seus empregados e seguidores mais próximos o chamavam de Doutor Assis, como é o meu caso, ou Doutor Chateaubriand.
mas popularmente era conhecido como Assis Chateaubriand, pois assim assinava seus artigos diários, seu artigo diário nos veículos dos diários associados. Então agora eu gostaria de ter uma participação amiga deste auditório. Nós colocamos um plano de estudo, de aula, em todos os lugares, com as palavras principais que nós pesquisamos e encontramos respostas de Assis Chateaubriand. E agora eu pediria, com a participação da doutora Amanda, que o auditório colaborasse conosco, nos propondo uma série de palavras da nossa língua portuguesa, palavras fortes da língua portuguesa, e que sem dúvida aí estão, e que Assis Chateaubriand manifestou o seu pensamento, tão importante quanto este primeiro sobre educação. Então eu pediria, primeiro na mesa diretora, se desejar alguma palavra para nós transformarmos em pensamento de Assis Chateaubriand. Aeroplano. Aeroplano. Primeira palavra. Segunda da Perfeição. hein? Perfeição. Perfeição. Ditadura. Hein? Ditadura. 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 Por gentileza. Pobreza. Pobreza. Eu pediria que fizessem coincidir com essas que já estão sugeridas, porque elas foram pesquisadas. São 12.000 artigos que nós preparamos uma coleção de 45 volumes e que retratam todo o pensamento de Assis Chateaubriand, e cada artigo eu tive um trabalho muito me agradou de retirar de cada artigo uma, duas ou três frases, pensamentos fortes. Unidade nacional. Unidade nacional. Unidade nacional. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 palavras. Cidadão. Cidadão. Unidade nacional. Cidadão. Olha, temos aqui as 7 palavras selecionadas. A doutora Amanda vai pesquisar nos nossos alfarrábios esses pensamentos de Assis Chateaubriand. Enquanto isso se procede, eu gostaria de passar um breve retrato sobre a vida e a obra de Chateaubriand. 10 linhas. Assis Chateaubriand pontificou no jornalismo brasileiro como estrela de primeira grandeza, falando por si não somente o seu valor literário, que o levou à Academia Brasileira de Letras, mas também o mundo jornalístico por ele criado, fazendo funcionar dezenas de jornais, rádios e emissoras de televisão por todo o território nacional, sob a denominação de diários e emissoras associados, no trabalho à época de bandeirantismo e de integração nacional. De forma pioneira e ousada, implantou em 1950 a primeira televisão do Brasil, a TV Tupi Difusora em São Paulo, seguida da TV Tupi do Rio de Janeiro. Um ano depois, muito antes, Chateaubriand fundou no Rio de Janeiro, em 1935, a Rádio Tupi. E, bem antes, em 1924, editou o seu primeiro jornal, de nome O Jornal, em pé de um grande
império, semente de um grande império de comunicação no país. Estes são apenas marcos históricos em meio à multidão de suas façanhas pioneiras e às quais se juntam as suas campanhas em favor da redenção da criança, da redemocratização, da aviação civil, da mecanização da lavoura e do aprimoramento da pecuária, da melhoria do café brasileiro, do incentivo às artes, além de fóruns e simpósios para debate das mais palpitantes questões do país. Então agora nós poderíamos nos voltar a fazer a leitura dessas palavras e contendo nos pensamentos, eu pediria à doutora Amanda que ficasse aqui comigo, porque nós poderíamos até alternar a leitura dessas frases. A primeira, aeroplano. Deixa eu só contar uma historinha. Ele era estudante no Recife, iniciando o jornalismo, e apareceu um aeroplano francês no Recife. O jornal mandou que ele fosse fazer a cobertura. Não existia aeroplano naquele tempo. E aí o piloto o convidou para ele voar. E ele foi. Então, a frase que ele escreveu, fez uma matéria, mas eu tirei aqui só esse resumo. Aeroplano. Eu vou ler o aeroplano e depois segue a outra palavra com você. Os meus amigos e os meus companheiros do jornal pequeno, pedem-me as impressões desse curto voo em aeroplano que ontem fiz nesta cidade em companhia do intrépido aviador francês Lucien Doran. Eu não saberia recusar-lhe exprimir esta sensação que, infelizmente, aqui não posso pormenorizar na grandeza do seu conjunto. Tanto ela é forte, empolgante e violenta, e que eu espero experimentar ainda outra vez na vida. Assim, Chateaubriand, a minha impressão de um voo de aeroplano no Recife, 11/6. Mesmo guindado, mesma matéria, mesmo guindado às alturas a que cheguei, mais próximo do céu que qualquer um de vós, leitor, a terra me aparecia e me atraía sempre, muito mais do que o céu. Assim, Chateaubriand. Perfeição. Não há regime perfeito, pela simples razão de que não há homem nem sociedade perfeita. Em Itália Livre, 11 de setembro de 1943. Pobreza. Nação alguma tem o direito de apresentar desculpas pela sua pobreza, quando o remédio está ao seu alcance e quando a estrada da prosperidade está à sua vista. Ditadura. A ditadura é o mais fácil de todos os governos, porque se funda a força. Difícil é a democracia, porque ela se baseia na inteligência e na noção do dever dos povos amantes da liberdade. Penúltimo, unidade nacional, muito feliz. A unidade brasileira possui alguns poucos elos: a língua, a tropa, o feijão, a palmeira,
o mar, a Igreja Católica, os rios interiores, que só basta uni-los nas cabeceiras para constituir um sistema fluvial assombroso, como arma integradora, tão formidável quanto o oceano. E por que não proclamá-lo nossa cadeia de publicidade, em roteiro de Sergipe no primeiro século do desenvolvimento? Cidadão. O cidadão não pode existir numa nação obscurantista, de letrados, porque o analfabetismo e a ignorância são incompatíveis com a existência do homem cônscio de seus direitos e de seus deveres. Obrigado, doutora. Agradeço a colaboração e a participação deste excelente auditório. E eu queria, nesses momentos que caminhamos para a finalização, dar um enfoque em dois pensamentos do doutor Assis Chateaubriand, e que falam do seu objetivo de vida, no seu ideal de jornalista. Quando ele fundou o primeiro jornal seu, no Rio de Janeiro, com o apoio de alguns amigos que ele tinha dinheiro, ele era advogado, ele era um jornalista, mas sonhava em ter um veículo de comunicação, um jornal para transmitir o seu pensamento. E é notável que ele, ao longo de sua vida, edificou 72 empresas jornalísticas, entre jornais, rádios e TVs e agências de notícia. Então, no primeiro número do Jornal do Rio de Janeiro, ele colocou um editorial na primeira página, do qual eu extraí esta sentença, este pensamento tão significativo para o mundo jornalístico. Diz Chateaubriand, em 2 de 10 de 1924, data da primeira edição do jornal dele. O jornal pretende servir e defender o interesse nacional, não o interesse de uma classe ou de um partido, mas o interesse comum, aquele bem comum que é o objeto e a única razão de existência das comunidades políticas. Outro momento feliz de Assis Chateaubriand, definindo o papel da imprensa, o papel do jornalista, foi quando ele, já bastante idoso, em 1959, que foi um gesto assim, marcante, ele, dentro desses ideais que ele vinha pregando a partir desse que eu lhes revelei agora, ele resolveu, fato inédito, tinha 72 empresas por todo o Brasil, resolveu confiar a seus empregados a missão de continuar sua obra. E ele o fez em pleno ato de viver em 1959. Os reuniu os seus principais diretores, em número de 22, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, e a eles transmitiu 51% das ações que ele individualmente possuía em todas as empresas. Mas, ao transferir esse legado mercantil, são as ações, ele também deu obrigações. E aqui estabeleceu juridicamente uma escritura de doação, assessorada por nomes de valor na advocacia e no direito do Brasil. Elaborou esse documento inédito
e todos presentes, mas todos tiveram que assinar essa escritura. E nesta escritura, ele dizia, além de outras orientações, as obrigações de cada um, seus amigos, seus companheiros de trabalho. Dizia Assis Chateaubriand, Assis Chateaubriand, querendo perpetuar os seus ideais cívicos, cria um instrumento jurídico que lega a seus seguidores mais próximos. Aí vem o fundamental. A missão, entre aspas, da Escritura, de estender a todos os recantos do país um programa patriótico de defesa dos mais altos interesses da nação e de elevação do nível cívico e cultural do povo brasileiro, incitando-o a participar do debate dos problemas universais e nacionais e do desenvolvimento das ciências, das artes e das letras. Agradeço muito a atenção e a paciência de todos com essas observações e procurei assim passar uma imagem sobre a personalidade, o ideal cívico, o espírito patriótico, o espírito cordial e fraterno de Assis Chateaubriand para com todos nós, seus seguidores. Amicíssimo, ele nos tratava, a toda a equipe associada, de a família associada. Queria bem a todos. Não, mas eu quero trazer aqui com muitos um detalhe da bondade dele, da dedicação e do amor aos seus funcionários. Apenas duas circunstâncias. É um testemunho pessoal, que eu sei que ele lá nos Páramos Celestiais fica satisfeito em regalar. Ele me concedeu quase um menino o privilégio de ser seu procurador em cartório aqui em Brasília. E uma coisa é ler as pessoas e confiar. Ele me praticou um dia um gesto que eu fiquei muito sensibilizado. O primeiro era sempre que eu ia a São Paulo, não ficar em hotel. Eu ia no shopping, ficar com ele na Casa Varela. A Casa Varela era a casa que ele morava. Ele mandou construir uma coisa linda. Todo o oitão da casa, todas aquelas janelas, tinha os quartos, todo o oitão era uma grande gaiola, onde ele criava assim voos imensos, eram 2 andares, os colibris. Ele fez muita campanha. E em uma ocasião, ele, em visita aqui a Brasília, disse para a secretária que ia falar comigo, e eu estava no apartamento ao lado dele. E ele disse que queria que eu resolvesse um problema. Ele tinha aquela vocação de repórter. Não admitia que os repórteres dele falhassem. Quero até aproveitar para contar um episódio do Joel Silveira, que é muito... Depois eu volto ao meu. O Joel Silveira fez um artigo e contrariou muito um amigo de Chateaubriand. O amigo o telefonou, falando, etc. Ele ligou para a redação e mandou chamar o Joel Silveira. Foi até correspondente dele. Chamou o Joel Silveira. Aí ele foi lá. Mas Joel, como é que você faz isso com o meu amigo? Você devia ter dado a vez a ele. Ele deu uma lição de jornalismo. Deu a vez dele falar. E tal. Mas ele gostou do texto do Joel, sabe? Ele ficou feliz. E o texto está muito bom. Mas você
Nesse caso, você podia ter ouvido. Hoje, libertamente, todos nós ouvimos quando tem alguma denúncia contra uma pessoa, vamos ouvir do outro lado. Aí ele ficou contrariado com o Joel, mas dentro do Joel, um grande jornalista, ele estava torcendo pelo Joel. O Joel fez uma grande reportagem, embora tenha ferido o amigo. Aí o Joel saiu cabisbaixo, depois aquela branca. Aí, mas o Tarcísio era assim, altos e baixos. Não, mas ele estava vibrando com o Joel. Aí quando o Joel já estava na porta para sair, era o tempo da guerra, né? Aí ele disse, seu Joel, vem cá. Aí o Joel ficou com mais medo ainda. Seu Joel, eu estou precisando de você com uma grande missão. Está tendo essa guerra aí. Eu quero que você seja o meu correspondente de guerra. Porque ele viu o valor do jornalista, né? Você vai ser meu correspondente. E isso ficou notado. Saiu livro, saiu filme sobre o Joel. Ele participou da guerra. Mas o que eu estava fazendo, e eu revelar sentimentalmente, mas você vê como era do processo. Ele ligou uma incumbência. Ele era aquele jornalista que o jornalista tinha que resolver o assunto, tinha que fazer a reportagem e tinha que fazer bem feito e com espírito cívico e patriótico. Aí ele me pediu aquela missão de localizar uma pessoa, e era 5 horas da tarde. Eu corri, 5 horas, era para um jantar às 20 horas que ele ia oferecer no Hotel Nacional. Então, ele me deu essa missão, e assim, disse, o que eu vou fazer? Eu tinha um motorista do jornal, do Correio Brasiliense, fui no catálogo do telefone, não achei essa pessoa. Fui na polícia, serviço de identificação, não encontrei. Aí tive uma ideia, vou passar na TV Brasília, era do Diário Social, se chamava dele, vou colocar um anúncio. E pedi para colocar isso de 5 minutos. Aí fui para o hotel, dei o anúncio pedindo que desejava falar com aquela pessoa, que eu estava de passagem por Brasília e precisava falar com ela até 7 horas. Tratava-se de uma senhora, parenta dele, ele valorizava muito a família. Eu o conheci no Recife visitando a madrinha na década de 50. Ele não ia ao Recife sem visitar a madrinha e deixava sempre dinheiro para ela. A madrinha dele era a avó da minha cunhada. Meia hora bateu o telefone na pessoa. Olha, o Tarcísio, sabe que a senhora é da família dele, dos Bandeira, etc. Ele queria muito vê-la, cumprimentá-la, etc. Ele vai oferecer um almoço daqui a 1 hora. Eu achei muita graça naquela ansiedade. Aí a senhora disse, mas como é que eu vou jantar se eu não fui ao cabeleireiro? Mas eu já consegui falar com ela, já pedi o telefone, etc. dela, e disse, olha, eu vou voltar a me telefonar. E aí me senti assim, cumpri minha obrigação. Aí fui dar a resposta para ele. Agora, o que eu vou explicar tem um grande objetivo, para você ver o espírito de grandeza e de humildade desse homem, que é um homem poderosíssimo, não batia presidente, mas era generoso com os seus empregados. Ele, por isso é chamado de família associada. Doutor Assis, aí fui comunicar. Ele já estava com dificuldade de falar. Disse para ele pediu a Emília, que era sua enfermeira, que eu apertasse a mão dele. Entendeu? Que eu apertasse, fazendo uma coisa que eu sei que lá nos pagos celestiais ele vai gostar. Inclusive, porque vai perceber que este seleto auditório vai
corresponder à minha ânsia e à ânsia dele ao lhes clamar: viva o Brasil! Enquanto o mestre Adilson falava sobre o pensamento de Assis Chateaubriand, eu me lembrava disso. Lá em Uberaba, eu, garoto, acompanhava as campanhas de Chateaubriand. E uma delas era de aeroclubes por todo o Brasil. Então, ligando tudo isso, eu estava pensando ali, você falou Alemanha, educação, instituição. E o Brasil, de uns tempos para cá, já tem voos internacionais. Então a gente sai de Brasília e vai para Lisboa, direto. Em vez de ir para Guarulhos, andar 14, 15 horas, daqui 8 horas e meia você já está em Lisboa. Então eu soube que tem em Uberaba um movimento para criar também no Aeroporto Internacional de Uberaba um voo Uberaba-Frankfurt. E eu me comprometo solenemente aqui de público, se isso for para frente, eu lutar para que seja Uberaba, Santana do Acaraú Uma palavra para o encerramento, as palavras finais e o encerramento da sessão do nosso presidente, professor Ronaldo Poletti. É sempre muito complicado, depois do Adilson, fazer essas admiráveis palestras, eu usar a palavra para as considerações finais. Mas hoje, especialmente, eu gostaria de dizer alguma coisa. Eu gostaria de cumprimentar cada um dos sócios acadêmicos, mas não posso deixar de registrar a presença de dois sócios acadêmicos que são membros e presidentes da Academia de Letras de Brasília, o Gentili, que é presidente, e o Matéria, que é o atual presidente. Honra sempre, além da sua participação no Instituto, também com essa participação da Academia de Letras. Há dois aspectos da vida de Assis Chateaubriand que me chamam muito a minha atenção. E eu aprendi esses episódios ou essas participações com o próprio Adilson. A primeira é que diz muito respeito, que é a posição de Assis Chateaubriand na sua trajetória política, intelectual, com tantos artigos, com tanta participação política, a sua posição na Revolução Paulista de 1932. A Revolução é preciso realçar o grande significado da Revolução Paulista de 1932. Todos nós sabemos que a Revolução de 30 não existiria sem a adesão de São Paulo. A famosa batalha de Tararé, que não foi feita. Os revolucionários de 30 desfilaram no centro de São Paulo, na Revolução de 30. E depois, por circunstâncias as mais variadas e tantas explicações sociológicas, econômicas, políticas, idas e vindas, que não me impressionam, o fato é que a Revolução de 32 mobilizou o Estado de São Paulo em torno de uma ideia, que é a ideia da Constituição. Ela foi efetivamente uma revolução
são questionadas. Isso diz muito respeito à minha faculdade, porque na tragédia, muitos estudantes acadêmicos da Faculdade de Direito de São Francisco morreram na Revolução. Ainda hoje, um monumento em homenagem com os nomes deles. E o Assis Chateaubriand, que estava no Rio de Janeiro, alinhou-se aos paulistas e à Revolução, como muitos outros do resto do Brasil, só que Chateaubriand se expôs e foi perseguido, acho que até preso, em função da sua posição. Eu acho isso notável. O segundo aspecto é que o nosso acadêmico Adilson lembrou que eu acabo de voltar da Itália, justamente num congresso de direito romano latino-americano das universidades parlamentares da Sapiência, e a circunstância é que o Assis Chateaubriand, aos 23 anos de idade, foi dar aula na Faculdade de Direito do Recife, e de Direito Romano, e de Filosofia do Direito. Mais ou menos as duas disciplinas que eu andei questionando lá, aqui na UNB. Eu não sou, no entanto, muito pessimista em relação ao problema político nacional. Nós estamos às vésperas, praticamente, de uma eleição. A eleição tem um significado positivo. São mais de 147 milhões de eleitores que vão participar. Não é pouca coisa. Não só apenas em termos numéricos, mas também em fato. Essas eleições sempre são mensageiras ainda que se possa haver críticas. No caso brasileiro, apesar da retórica vazia dos candidatos, quando eu digo vazia, é no sentido do destino do Brasil, do compromisso maior. É uma retórica sem significado, mas tem os seus aspectos positivos, porque todos eles acabam, não sei se maior ou menor sinceridade, a cuidar destes pontos todos que nos atingem, como promessas, etc. Também é alguma coisa. É evidente que não é ainda a democracia que nós sonhamos. Não é a democracia como um regime que as eleições são importantes, mas não são tudo. A democracia é o governo do povo. Um regime que deve garantir a penetração constante, permanente, da vontade da decisão dos governados na vontade da decisão dos governantes. Ou seja, é preciso não apenas a questão da origem do poder, que é importante, o povo brasileiro gosta de eleger seu presidente, mas além disso, não basta, preciso que haja uma efetiva participação popular das decisões nacionais. A democracia não significa apenas uma eleição, porque a origem do poder não tem muitos que tiveram a origem do poder no sufrágio universal se transformaram em tiranos. De modo que o problema não é só a origem, mas o desdobramento disso. E esse desdobramento só será possível, imagino, com um povo brasileiro forte, como disse o Adilson, um povo brasileiro com educação, com instrução, com essa presença do significado da unidade nacional e da fraternidade entre todos, em torno de ideais comuns. E eu acho que, nesse sentido, o Instituto, embora sem que haja uma repercussão maior, porque temos todas as nossas limitações, o Instituto Histórico Geográfico Cultural tem cumprido a medida das suas possibilidades nesse papel de discutir, né, esses aspectos culturais, que é a única maneira que nós temos para influenciar no processo político. De modo que eu queria agradecer a presença de todos, manifestar mais uma vez a honra de ter os ilustres visitantes aqui no dia de hoje, cumprimentar mais uma vez a Adilson pela brilhante exposição e declarar encerrada essa sessão gloriosa do Instituto no dia de hoje.
usava então. Anápolis. Esqueceram de Anápolis. Bom, eu não podia também dar um voo, apesar dos aeroplanos tão grande para abranger todas as cidades importantes do Brasil. Isso, aquela região metropolitana da Grande Santana do Acaraú. Aí ela tem que ir pro Ceará. O Mestre Cerimônia vai convidar todos para um lanche no coquetel. Pequeno lanchinho nos aguarda. Frugal. Está